Boa noite, irmãos, a paz de Cristo. Que bom a gente se reencontrar para louvarmos ao Senhor mais uma vez, depois de um dia de homenagens, né? E apesar das distâncias, nós estivemos, certamente você ligou, mandou uma mensagem para sua mãe, enfim. E muitos de nós, como eu, celebrando a nossa saudade, celebrando a ausência, como citei pela manhã a frase de Rubem Alves. Mas nesta noite nós vamos adorar e louvar a Jesus Cristo mais uma vez. E eu convido você a compartilhar, a convidar as pessoas, a mandar este link para o máximo de pessoas que você puder, para que nós juntos possamos dividir este momento, ouvir a palavra de Deus, que vai falar aos nossos corações. Eu espero que a gente tenha uma condição de áudio melhor. De manhã tivemos um problema de bastante ruído, que acabou causando uma qualidade ruim no som, mas a gente trabalhou um pouquinho para resolver, e espero que a gente agora possa ter uma condição melhor, para que você junto possa louvar o Senhor aí com a sua família, na sua casa. Então vamos orar e vamos começar o nosso culto nesta noite. Pai, obrigado, eu te louvo e te agradeço por estarmos aqui, pela conexão que se faz agora, não só a conexão via internet, mas a conexão que fazemos espiritualmente, com os nossos corações ligados uns aos outros e com o nosso ser inteiro, a tua igreja conectada a ti, a tua presença, que certamente nos envolve a todos, em cada lar, em cada casa, em cada família. O Senhor está no nosso meio, e que estes instantes sejam momentos de deleite à nossa alma, na adoração, no louvor, de edificação do nosso ser, na tua presença. É o que eu te peço, te agradeço, te louvo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Vamos juntos louvar e engrandecer ao Senhor, que nós amamos com toda a alegria do nosso coração. Aleluia. Que a graça do Senhor esteja convosco. Pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Para ti, pensar só em ti,
pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui. Vou voar, 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 voar. Pai, nas asas da fé, e ser aleluia, revestido louvado de seja o glória nome e do Senhor. poder. Romper para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui. Voar como Pai, nas asas da fé, ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, o Deus que cuida de nós e que jamais venhamos perder essa necessidade de se aproximar do Senhor, de estar junto dEle, de se aninhar debaixo do cuidado dEle, como a galinha faz com seus pintinhos. Que a cada dia venhamos depender mais e mais desse Deus maravilhoso, que enviou seu Filho Jesus para morrer por mim e por ti. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia. Menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso.
Louvado seja Deus por enviar o seu Filho para nós. Louvado seja o Senhor que nos deu a salvação por intermédio desse menino. E esse menino que morreu na cruz, por mim e por você, é o nosso guia. É o que vamos louvar agora. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Aleluia, Dia do Jesus. Senhor. Confie nele. Ele jamais te decepcionará, meu irmão. A palavra dele não volta. A palavra dele é eterna. E ele cuida de mim e de você. Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir Aleluia.
privilégio de se sentir amado pelo Senhor, por nosso Deus. Privilégio que muitos filhos hoje, infelizmente nem todos, mas muitos tiveram oportunidade de estar com suas mães, talvez por morar com elas. Outros não. Outros, devido à situação, passaram longe de suas mães. Sem falar daqueles que já perderam as suas mães, como o pastor falou aqui no começo. Sem falar daqueles que perderam a mãe no meio dessa doença. Que o Senhor esteja confortando o coração de cada filho. E também o coração de cada mãe. Nesse momento de dor. O desejo do nosso coração, amados irmãos, é que a alegria continue de uma forma ou de outra, mesmo desvanecida pelas notícias ruins. A alegria que podemos ter em servir a Deus. A alegria que em muitos momentos nós temos, porque se perdemos um filho ou uma mãe em Cristo, não é um adeus, é um até logo. Meu irmão, minha irmã, Deus continua sendo Deus. Em meio a todas essas notícias ruins. E acima de tudo, Ele continua sendo bom. Para mim e para você. Acredite. Um dia a gente aprende a confiar em Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Me ajuda, pastor Fábio. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu. Aleluia. E a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, Ele continua. Vamos ouvir os instrumentos agora. Aleluia. Ele é bom, meu irmão, para mim, para você, para todos nós. O baixo, a gente consegue louvar um pouquinho com baixo? Aleluia. E Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. E Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. E Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. E Ele
Aleluia, porque Ele, o Senhor, continua sendo bom. Ele continua sendo Deus sobre as nossas vidas. E essa é a verdade que nós vamos ler juntos agora no livro de Juízes, no capítulo 6 e no capítulo 7. Quando o Senhor... Boa noite, irmãos, a paz de Cristo. Que bom a gente se reencontrar para louvarmos ao Senhor mais uma vez, depois de um dia de homenagens, né? E apesar das distâncias, nós estivemos, certamente você ligou, mandou uma mensagem para sua mãe, enfim. E muitos de nós, como eu, celebrando. Amém. Deu um loopingzinho aí na nossa transmissão, mas nós estamos de volta. Vamos fazer assim? Vamos orar? Nós vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite. E eu gostaria de orar com você. Nós vamos ler o texto de Juízes, capítulo 6 e capítulo 7. Em continuidade à reflexão que nós começamos na quinta-feira, na nossa devocional, pela manhã, às 10 horas, onde toda quinta-feira fazemos uma live. Agora à noite nós estaremos concluindo, né? Eu estarei repassando um pouquinho do caminho que a gente já fez nesses 2 capítulos do livro de Juízes, na história de Gideão, e estarei, após isso, então, concluindo a palavra que Deus colocou no nosso coração para que nós compartilhássemos e pudéssemos juntos degustar aquilo que o Espírito de Deus quer falar para alimentação e para edificação da nossa alma e do nosso ser. Vamos orar então? Pai, em nome de Cristo, eu te peço e te agradeço. Eu te louvo pelo privilégio de podermos estar aqui hoje para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. E poder juntos, ó Deus, podermos juntos conectar o nosso coração ao mover do teu Espírito Santo. Que o Senhor tenha a liberdade de agir e falar entre nós. No nome de Jesus. Amém e amém. Você está aí com a sua Bíblia aberta? Juízes capítulo 6. Viu, você que se assustou aí com a paralisação que teve na transmissão, são coisas da tecnologia, né? Às vezes acontece até nas grandes emissoras de TV, né? Aquele link ao vivo que não entra, que não sai, que volta. O texto de Juízes capítulo 6 diz assim: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse:
Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. E estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor, ou seja, uma teofania, era a manifestação visível, a manifestação corpórea de Deus ali diante dele. Estas são expressões de Jesus Cristo se revelando lá no Antigo Testamento. Viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesritas. Irmãos, para a gente relembrar a história que a gente juntos contou na quinta-feira e lemos na quinta-feira passada pela manhã, e possivelmente, talvez, alguns de nós aqui não estavam reunidos naquela live de quinta. Os midianitas, eles estão oprimindo Israel, tanto quanto amalequitas e povos do Oriente. O povo entrou na terra prometida, a terra que o Senhor havia prometido dar aos seus pais, e eles haviam voltado do Egito, e este é um tempo de transição entre a chegada do povo na terra, de modo que eles se organizaram em tribos, e as tribos regionalmente se alocaram e se alojaram na terra, naqueles territórios que foi possível conquistar, porque nem todos os territórios foram conquistados, e aqui está o começo dos grandes problemas de Israel, porque chega um determinado momento que, em vez de continuar e prosseguir no esforço de herdar a terra que o Senhor prometeu, de tomar posse daquilo que o Senhor havia dado a eles como herança, eles preferiram, de certo modo, promover alianças, estabelecer amizade com aqueles povos. E o grande problema disso é que Israel, para estabelecer este vínculo, foi de certa forma assimilando, absorvendo e se conformando à cultura daqueles povos, às crenças daqueles povos, de modo que
as casas do povo de Israel já estão tomadas de ídolos domiciliares, domésticos, e já há altares a Baal erguidos no meio da terra de Israel. E então vem uma grande opressão, e no meio desta opressão, Gideão é levantado como um homem para libertar o seu povo, para liderar o seu povo contra a opressão dos amalequitas e a opressão dos midianitas. E especificamente os midianitas eram o principal alvo daquela reação para a qual Deus estava levantando o seu servo Gideão. E aqui nós começamos já a aprender algumas lições deste tempo de crise em Israel. De repente eles entram numa terra que mana leite e mel, numa terra onde há abundância, numa terra onde há fartura, numa terra onde eles podem plantar e colher, onde eles podem criar o seu próprio gado, ter os seus próprios bois, uma realidade muito diferente daquela realidade de opressão que eles haviam vivido no Egito. E especificamente este povo que entrou na terra sequer lembrava do Egito, porque apenas Josué e Calebe conheceram a escravidão do Egito e de lá saíram. Todos os que chegaram e entraram na terra eram filhos de Israel que foram nascendo durante a marcha de 40 anos no deserto. De modo que a única expressão ou melhor, a única experiência de vida que eles tinham efetivamente era a dura vida de viver no deserto, cada dia dependendo do cuidado do Senhor. Cada dia dependendo de que Deus viesse a prover a eles sustento. Cada dia dependendo de que o Senhor mandasse o maná. Cada dia dependendo que o Senhor fizesse que suas vestes não envelhecessem. O texto bíblico diz que os seus calçados não gastavam e as suas vestes não apodreciam, porque o Senhor supriu de um modo tão sobrenatural a caminhada daquele povo em direção à terra prometida. E o povo que entra nesta terra santa é um povo que está cheio de profundas e marcantes experiências com Deus. Entretanto, logo ao entrar na terra, há um receio, um medo, uma dúvida. E eles são encorajados por Josué e Calebe, que são os únicos remanescentes do Egito que o Senhor permite que entre com aquele povo na terra. Porque Deus estava querendo escrever uma nova história com aquele povo. Deus estava querendo construir uma identidade que não fosse uma identidade ainda apegada ao seu passado de escravidão, ou mesmo a todo o sincretismo religioso que eles foram construindo ali no Egito, com os deuses egípcios e com os objetos sagrados egípcios, com o qual Israel estava muito afeiçoado. Acontece que esse povo que entra na terra prometida, não demora muito, e já edificou altares a ídolos pagãos, e já corrompeu, e já maculou a sua identidade, e já perdeu a sua característica de ter sido um povo separado e levantado por Deus. E então a opressão vem. E o texto diz que o Senhor entregou Israel nas mãos dos midianitas por 7 anos. Mas veja, o que o texto está na verdade dizendo, irmãos, não é que a opressão está sendo gerada pelo Senhor, causada pelo Senhor. O que o texto está nos dizendo é que o povo virou as costas para Deus, o povo disse não ao governo de Deus sobre as suas vidas. O povo preferiu construir os seus próprios deuses. E na medida em que nós vivemos, e esta é a primeira lição, que nós estamos ainda recapitulando a mensagem de quinta-feira, viu? Apenas para você que não estava, e também para você que estava presente na quinta, mas que é bom a gente ouvir outra vez. Então, quando a gente coloca Deus do lado de fora da nossa vida,
Quando a gente diz que a gente não quer o Senhor governando a nossa vida, quando a gente acredita que nós somos capazes de reger a nossa existência a partir do nosso próprio pensamento, quando a nossa razão, a nossa cognição, elas é que vão pautar as nossas escolhas o tempo todo, quando não é o Senhor a fonte das respostas do nosso coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta dos lábios, ela vem do Senhor. Mas este povo deixou de ouvir o Senhor. O último versículo deste primeiro fragmento, que é o versículo 10, diz no finalzinho dele, o Senhor dizendo ao povo, porque o povo começa a responsabilizar Deus pelo que eles estão vivendo. É como se nós, neste tempo, responsabilizássemos Deus pelo colapso dos recursos naturais, pelo clima que está mudando no planeta, pela fome, pela miséria, pelas pandemias, pelas guerras. E é muito comum que a gente olhe para o céu e as pessoas, na sua convicção ateísta, elas chegam a dizer, se há um Deus, por que o mundo está do jeito que está? E a partir desta pergunta que o povo faz para Deus, o Senhor se manifesta a eles e está dizendo assim, ei, eu quero lembrar vocês que o tempo inteiro eu tenho tentado conduzir a vida de vocês para a liberdade. O tempo inteiro eu tenho chamado vocês a viverem debaixo do meu governo, da minha direção. O tempo inteiro eu tenho dito a você, eu tenho atraído você para o meu amor. O tempo inteiro eu tenho dito, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria fazer convosco, como a galinha faz com seus pintinhos, que os acolhe debaixo das suas asas. Palavras de Jesus, chorando em lágrimas, olhando a cidade santa e vendo o modo como aquela gente simplesmente não queria ouvir a voz de Deus. Então as tragédias vêm, então as consequências vêm. Então nós vamos colhendo na nossa família o fruto da destruição que nós mesmos plantamos. Então nós vamos colhendo nos nossos relacionamentos os desdobramentos do afastamento que nós estamos mantendo de Deus. Então nós vamos sofrendo e as nossas emoções elas vão sendo afetadas, a nossa saúde psíquica, a nossa saúde mental, a nossa saúde física. Então nós vamos morrendo, nós vamos simplesmente colhendo os frutos de uma vida que se escolhe viver sozinhos, sem Deus, sem a interferência de Deus. Então o mundo vai colhendo os frutos de ter acreditado que esta palavra não tem mais serventia e utilidade. Como se agora houvessem saberes mais modernos e atuais capazes de suprir a necessidade e a ânsia da alma humana. Mas o que eu vejo daqui, irmãos, é um homem que tecnologizado, tomado de aparatos, de ciência, de saber, de conhecimento, de riqueza, de modernidade, de sofisticação, continua morrendo com medo, solitário, desesperado, continua sofrendo dos mesmos vazios, continua fazendo as mesmas perguntas de séculos atrás. Continua sem saber qual é o sentido da sua existência. Continua sem saber qual é o propósito das suas vidas. E matam-se. E desistem. E definham. E enlouquecem. E deprimem. E adoecem.
E agora estamos todos apequenados diante de uma situação que nos lembra que nós não temos controle sobre nada. Então dizemos: Deus, o que o Senhor fez conosco? E o Senhor responde: o que eu fiz? Eu enviei o libertador, eu enviei o Salvador, eu enviei aquele que tirou vocês da opressão do Egito. E o Egito é o império das trevas, do pecado que reinava sobre nós. Eu livrei vocês da morte. O sangue de um cordeiro foi derramado para que vocês tivessem as suas vidas preservadas quando a morte assolou a terra do Egito. E eu disse para que vocês entrassem nessa terra e não temessem, não arredassem pé de crer em mim, de serem fiéis a mim, porque eu os sustentaria como os sustentei durante os 40 anos que vocês caminharam no deserto, porém vós não destes ouvidos à minha voz. Essa é a resposta de Deus para este tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Então a gente diz para Deus: Senhor, por quê? E Deus nos diz: responda você. Responda você o que você tem feito com a sua vida. Responda você. Porque às vezes, irmãos, teve uma vez que uma mãe, que eu encontrei na rua, eu morava aqui na Gabinal, e eu saía a pé do meu bloco no condomínio e andava um trecho, até chegar na rua para pegar o ônibus, e fazia esse trajeto todos os dias. E um dia que eu estava indo atrasado para o trabalho, meio que correndo, meio que apressado, e quando logo que eu virei a curva, eu vi uma senhora sentada na mureta do outro lado da rua, chorando. E eu continuei meu caminho, e eu fiz a próxima curva, mas eu não resisti. Eu dei meia volta e me aproximei dela. Eu perguntei: por que a senhora está chorando? E ela disse: nada não. Eu falei: mas eu gostaria de saber, eu estou aqui para te ouvir. E aí ela: não há nada que você possa fazer. Eu disse: eu posso ouvir. E ela contou a história de seu filho adotivo. E ela contou tudo o que estava sofrendo com ele. E ela contou todas as lutas que estava vivendo. E ela contou que naquele dia havia colocado ele para fora de casa. Mas que ela estava sofrendo muito com aquela decisão. No final da sua história, ela disse assim para mim: entreguei nas mãos de Deus. E eu disse: curioso. E a ela: o que é curioso? Porque na medida em que a senhora me contou a história de como a senhora o encontrou, de como a senhora salvou a vida dele, de como a senhora tirou ele do lugar de abandono onde ele vivia, de como a senhora o amou, de como a senhora se afeiçoou e se apaixonou por ele, e de como a senhora o tratou como um filho desde pequenino, e como a senhora lutou e investiu todas as suas energias para criá-lo e para educá-lo. Eu tive certeza absoluta que Deus o entregou nas suas mãos. E ela disse: eu não estou entendendo. E eu disse para ela: a senhora está dizendo que está entregando nas mãos de Deus aquilo que Deus deu nas suas mãos para cuidar. Eu posso ajudá-la. Vamos orar. E passei a manter contato com ela, e passei a orar com ela, e passei a falar do Evangelho para ela, e ela passou a falar do Evangelho para o filho dela. E depois de um tempo sem revê-la, eu a encontrei, e ela, sorridente, disse que o havia chamado de volta, e que ele havia entregado seu coração a Cristo, e que agora ele estava numa clínica de recuperação de dependentes químicos, se tratando,
e que ela estava na igreja, e que eles estavam construindo uma nova história. Essa história me marcou, irmãos, porque muitas vezes a gente diz e a gente acha que é o Senhor quem vai fazer a obra, e Ele faz. Que o Senhor vai fazer um milagre, e Ele pode. Que o Senhor vai dar soluções, e possivelmente Ele dará. Mas antes de fazer isso, o Senhor se apresenta a Gideão e diz: eu sou contigo. E Gideão diz: se o Senhor fosse comigo, o Senhor já teria resolvido o meu problema. E o Senhor diz: vai nessa tua força, Gideão, e liberta Israel. E aqui, irmãos, há uma palavra muito profunda de Deus para o seu coração nesta noite. Eu sei que talvez você esteja esperando desesperadamente um milagre. Eu sei que você precisa que Deus intervenha no seu casamento. Eu sei que você ora todos os dias para que Deus salve seu filho e Deus haja na vida dele. E continue orando, continue clamando, continue buscando. Mas uma coisa eu preciso dizer e dividir com o seu coração nesta noite. O Senhor está dizendo a você o seguinte: faça a sua parte. O Senhor me abandonou? Não, o Senhor está dizendo que Ele está contigo, que Ele te ungiu, que Ele te capacitou, que Ele te enviou, que Ele te levantou, para que você, para que não outro, para que não um anjo, para que ninguém mais, além de você, seja capaz de dar conta daquilo que Deus colocou sobre as tuas mãos, a tua casa, teus filhos, o teu casamento, a tua vida, o teu trabalho, o teu futuro. O Senhor está dizendo a você: vai nessa tua força, eu sou contigo. Eu não te abandonei. Foi você que deixou de me ouvir. E agora, enquanto nós pedimos soluções e respostas, o Senhor está dizendo que nós precisamos reconsiderar a nossa vida, reconsiderar as nossas escolhas. Você precisa de um milagre no seu casamento? Ele passa por você. Será através de você. Você precisa de um milagre na vida do seu filho? Será através das suas mãos. E Gideão diz e responde ao Senhor: como, Senhor? Eu sou o menor da casa dos meus pais e a minha família é a menor de Israel. Lá no verso 15, perdão. E qual a resposta de Deus para Gideão no verso 16? Já que eu estou contigo, meu filho. O Senhor, quando diz a Gideão: vai nessa tua força, o Senhor não está dizendo a Gideão: se vira, Gideão. O Senhor não está dizendo a você que você tem as soluções, que você é capaz, que você sozinho consegue. Não, o Senhor está dizendo que Ele, através de você, é que vai mudar a história da sua vida. É através de você que Ele vai mudar a história do seu casamento. É através de você que Ele vai mudar a história dos teus filhos. É através de você que Ele vai mudar a história desta nação. E por que a gente acha que a solução está sempre fora de nós, quando ela passa por nós? Então a primeira coisa é que nós precisamos nos perguntar: qual o distanciamento que nós estamos mantendo de Deus? O quão insensíveis à sua voz nós temos vivido? O quão autossuficientes nós temos nos sentido ao longo de todo este tempo? Tão autossuficientes que eu pergunto: qual foi a última vez que você pediu ajuda? Que você pediu socorro? Que você procurou alguém
para falar das suas dores, dos seus problemas, das suas emoções. Qual foi a última vez que você abriu o seu coração com alguém? Qual foi a última vez que você admitiu para alguém as suas fraquezas, as suas limitações? Então Deus está dizendo: deixe de ser autossuficiente, deixe de acreditar nas suas próprias forças. Deixa eu fazer parte da tua história, deixa eu fazer parte da sua vida. Esta é a primeira coisa. E aí o Senhor diz a Gideão, aí o texto nos conta que por conta da opressão, Gideão estava malhando o trigo no lagar. A segunda coisa é essa que nós aprendemos, irmãos, na quinta-feira. Crises são oportunidades. Crises são oportunidades. Israel estava reclamando de estar vivendo debaixo de opressão, mas quando você olha para o cenário que eles estavam vivendo antes da opressão, a pergunta é: quando vocês foram livres? Quando foi que vocês estiveram nessa terra e tiveram pleno domínio dela? Quando foi que vocês tomaram posse daquilo que Deus prometeu? Quando foi que vocês levaram efetivamente a termo a liberdade para o que o Senhor libertou você? Então, irmãos, nós estamos hoje buscando liberdade, querendo sair do isolamento das nossas casas, angustiados pelo que estamos vivendo, e a pergunta é: você era livre antes? Você ia para onde você queria antes? Você fazia o que você queria? O seu tempo pertencia a você? A sua agenda pertencia a você? O seu itinerário cotidiano pertencia a você? E hoje a gente diz: eu não quero ninguém proibindo o meu direito de ir e vir. E quando foi que você foi para onde quis? Se a gente olhar o modo como estávamos vivendo, nós estávamos aprisionados numa rotina. Nós estávamos vivendo para alimentar o apetite voraz deste mundo, para alimentar os olhares das pessoas, da cobrança que recai sobre nós de performance, de sucesso. Nós estávamos vivendo a nossa vida em função de uma agenda que nos era determinada. E nós vivíamos dizendo que não tínhamos tempo, e nós vivíamos dizendo que estávamos ocupados, nós vivíamos dizendo que estávamos cansados, nós vivíamos dizendo que estávamos exaustos, e agora nós estamos reclamando por outra situação. A questão é, o modo como estávamos vivendo, nós éramos felizes, nós éramos livres. E Gideão vai lavrar o trigo no lagar. Ele vai levar o trigo para o lugar onde se cultivava as uvas, para poder escapar do saque, da opressão midianita. Israel vai cavar cavernas nas montanhas, vai fazer celeiros em lugares altos, vai levar o gado para as colinas, vai abandonar os pastos das planícies e vai viver e vai fazer aquelas culturas pecuárias e agropecuárias num modelo totalmente diferente de tudo que eles estavam acostumados e habituados a fazer. E sabe o que é mais interessante? É que hoje o povo de Israel é capaz de ter culturas agrárias florescendo no meio do deserto, onde ninguém planta, onde ninguém colhe. Aquela gente aprendeu a fazer isso, porque as crises, elas nos ensinam e nos oportunizam transformações, aprendizados. Reinvente-se. Reinvente-se. Refaça a sua agenda. Reconstrua o seu negócio. Realinhe a sua carreira.
Recomece uma nova formação. Eu não sei que desafios nós teremos que encarar quando sairmos desta crise. Eu sei que muitos passam e passarão por dificuldades econômicas, eu sei. Mas quando foi que a vida era fácil e foi fácil para nós? Quando foi que a vida foi tranquila para você? Então, meu irmão, reinvente-se, porque pode ser que depois de toda esta crise, você possa descobrir coisas sobre você mesmo que você nem imaginava. Você pode encontrar oportunidades hoje na tua casa, na tua vida, na tua família, junto com teus filhos. Vamos ao capítulo 7, para nós irmos para o último ambiente, então. Diz assim o texto. Perdão, no capítulo 6 ainda, eu quero voltar um pouquinho. Porque o Senhor levantou Gideão, só para a gente não ler toda a história, por causa do tempo. O Senhor o chamou, o Senhor falou com ele, o Senhor se revelou a ele. Gideão compreendeu que era o próprio Deus que estava manifesto diante dele para enviá-lo, para que ele pudesse libertar o seu povo. E sabe o que Gideão faz? Gideão se levanta naquela noite e ele obedece ao Senhor. E ele faz uma loucura. Ele pega um boi, ele pega um pedaço de tronco, e ele sai derrubando os altares do Deus de Baal, o poste ídolo que estava junto dele. E ele começa a colocar os deuses pagãos por terra, e o pessoal da aldeia se levanta, desesperado, e tenta, ele diz assim: a gente vai matar esse cara. Ele derrubou os altares dos nossos deuses. E o pai de Gideão se coloca na frente e diz assim para aquele povo: Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Olha que coisa tremenda. Ele diz assim para aquela gente: deixa eu ver se eu entendi. Meu filho se levantou de madrugada, derrubou a estátua de Baal, derrubou o altar de Baal, o poste ídolo que estava erigido do lado dele. E agora vocês vão se levantar para defender Baal e vão matá-lo. É isso mesmo? Vocês acreditam num Deus que vocês terão que usar a força, que vocês terão que lutar por ele, que vocês terão que vingá-lo, que vocês terão que fazer justiça a ele? Se Baal é Deus, deixe que ele mesmo se defenda. Irmãos, que coisa profunda esta palavra, porque ela me ensina muitas coisas. Neste tempo de incredulidade, neste tempo de hostilidade ao Evangelho, neste tempo onde, e por muitas vezes, inclusive por responsabilidade da própria igreja, as pessoas estão debochando, as pessoas estão violentando símbolos que para muitos cristãos são sagrados. Talvez a gente possa aprender um pouco com esta palavra. É um parêntese que eu abro aqui nesse caminho de texto. Talvez a gente possa aprender com esta palavra. O nosso Deus não é Baal, irmãos. O nosso Deus não precisa que ninguém lhe faça justiça. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é grande. O nosso Deus, sobretudo, é misericordioso. Então, se você tem brigado para defender o Evangelho, se você tem reagido com ira, com intrepidez e violência para defender qualquer afronta que nós tenhamos sofrido, eu queria lembrar você que você não serve a Baal. Você não serve a um Deus morto, pelo qual você precise se levantar. Você serve a um Deus poderoso, que é Senhor de toda a terra. Lembre disso, viu? Lembre disso, antes de você achar que Deus precisa de você para defendê-lo. Fecha parênteses. Vamos seguir, porque eu chego aqui no versículo 36,
Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e ela estiver seca ao redor, quando amanhecer, então eu conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água, e disse Gideão: não se acenda, Senhor, a tua ira contra mim. Só mais uma vez eu quero fazer um pedido, só mais uma. Que essa noite seja o contrário, que toda a terra esteja molhada de orvalho ao redor, e que a lã, apenas ela, esteja seca. E foi o que aconteceu. E Deus, versículo 40, e Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Esta é a terceira coisa que eu quero dividir com você aqui nesta noite. A nossa fé, irmãos, a nossa fé, ela é frágil. A nossa fé, ela é carregada da nossa humanidade. A nossa fé muitas vezes é comprometida pelo nosso medo. A nossa fé às vezes vacila, fracassa, duvida. Mas quando eu olho esse texto, eu lembro, irmãos, que mesmo a fé não é produto do nosso esforço. Mesmo a fé não é algo que nasça de nós mesmos. A fé, ela é dom de Deus. É Deus quem nos deu. É Deus quem a aperfeiçoa em nós. É Deus quem a fortalece. É Deus quem a edifica. É Deus que sustenta a nossa fé. É Ele que nos mantém firmes e de pé. E quando eu vejo Deus fazendo tudo o que é necessário para dar a Gideão confiança, para dar a Gideão esperança, eu quero lembrar você que, muito diferente deste peso que colocam sobre os nossos ombros, como se a tua salvação, como se a tua fé, como se o milagre de Deus na sua vida, como se a obra que Deus quer fazer em você, como se tudo isso dependesse do seu esforço, dependesse do seu sacrifício, dependesse da sua luta, dependesse da sua grande e enorme fé. Eu quero dizer a você que nada depende apenas de nós, ou melhor, nada depende de nós, porque tudo é Deus quem tem operado em nós. Toda obra de salvação que Ele quer manifestar na sua vida, é Ele que fará. Toda a fé que você possa ter para crer nele, foi Ele que mesmo que deu a você. Toda a capacidade e possibilidade de entender, de compreender, de discernir a palavra do Evangelho, foi o Senhor que, com todo o seu esforço, paciência, amor, mansidão, foi fazendo com que você fosse sendo atraído por laços de amor. A Bíblia diz: com amor eterno eu te amei, e com bondade eu te atraí, com laços de amor eu te atraí para perto de mim. Meu irmão, então entenda, a única coisa que eu e você precisamos fazer diante do Senhor é estar disponíveis ao seu agir. E há pessoas que dizem: não, você não foi curado porque você não teve fé suficiente. O milagre não aconteceu porque você não orou com fé. E o tempo inteiro a religião vai colocando sobre os seus ombros o peso e mais, a culpa. E por conta das suas fraquezas, e por conta dos teus medos, e por conta dos nossos vacilos, a gente vai se sentindo insuficiente, a gente vai se sentindo envergonhado, e a gente carrega nos ombros um peso que muitas vezes a gente não consegue levar. Sabe, eu vejo muita gente desdenhando
da história de Pedro, quando Pedro, andando por cima do mar, afundou, e o texto diz: e Pedro, sentindo o vento e olhando as ondas, teve medo e começou a afundar. E 99% dos sermões que eu ouvi a respeito desse texto focavam e miravam no medo de Pedro e no fracasso de Pedro por causa da sua falta de fé. Eu prefiro ver o Pedro que teve coragem de sair do barco. Eu prefiro ver o Pedro que teve coragem de dar passos sobre a água. Tu imagina que loucura é essa? Dá para a gente viajar nessa viagem? Andar por sobre. Jesus diz: vem, e ele foi. Eu estou cansado de ver pregadores dizendo: mas Pedro teve medo. Depois de ter andado, Jesus estava ali, mas Pedro teve medo e afundou. E eu digo, quando leio esse texto, eu possivelmente não teria nem saído do barco, meu irmão. Não teria nem saído do barco, teria ficado ali quietinho. Está doido? Dessa história, o que eu colho, irmãos, é que você precisa crer que ainda que sua fé seja pequena, ainda que sua fé duvide, ainda que sua fé vacile, ainda que sua fé fraqueje, ainda que a sua esperança em determinados momentos, ela quase desaparece. Não é o tamanho da sua fé, mas é o Cristo que sustenta você. E mesmo quando Pedro afunda, e ele diz: socorre-me, Senhor, e o Senhor o toma pela mão. Só que o Deus que a religião vende, é um Deus que, quando você está afundando na sua fraqueza, na sua dor, no seu medo, na sua dúvida, e você diz: Senhor, socorre-me, Ele cruza os braços para você, e Ele diz assim: problema seu, você não teve fé. Eu ouvi de certas pessoas crentes, quando minha mãe faleceu. Hoje é dia das mães, né? Eu lembrei dessa história. Eu ouvi que a minha mãe morreu porque eu não tive fé suficiente. Um profeta foi lá e profetizou que ela estava curada, mas ela não foi curada. E foi mais fácil para o profeta dizer que foi a minha falta de fé do que a mentira da profecia dele. É assim que a religião vem de Deus, irmãos. Um Deus que deixa você morrer por causa da sua fraqueza. O Deus de Gideão, Ele é um Deus que diz assim: Gideão, está aqui, tranquilo. E mais, Gideão se levanta: então agora eu não tenho dúvida. E aí, agora eu vou para a batalha, agora eu vou para a guerra. Cadê? Convidou o exército. E aí... E aí vieram mais de 20 mil pessoas. Mais de 20 mil pessoas se colocaram do lado de Gideão. O texto diz aqui: então Jerubaal, capítulo 7, e todo o povo que estava com ele se acampavam. E disse o Senhor: é gente demais que está contigo. Versículo 2. Apregou, pois, aos ouvidos do povo que quem for tímido e medroso volte-se, retire-se da região montanhosa. E voltaram do povo 22 mil. Eu falei mais de 20 mil, na verdade eu me equivoquei até com os números. Voltaram 22 mil e ficaram só 10 mil. Eram 32 mil pessoas, 22 mil voltaram, quando o texto diz: quem tem medo, quem está tímido, quem não está firme para ir nessa empreitada, pode voltar. Eu aprendo uma lição muito rapidinha que eu quero dividir com você aqui, porque nós vamos terminar agora. A lição que eu aprendo aqui, irmãos, é o seguinte: nem todos, diante dos desafios da vida, têm o mesmo preparo emocional, têm a mesma estabilidade psíquica, têm a mesma força espiritual. Nem todos. Pare de olhar o mundo como se todos partíssemos do mesmo patamar de condições.
Pare de olhar as pessoas como se todas pudessem empreender, como se todas pudessem vencer na vida a partir dos seus próprios esforços, como se todos pudessem sair de um ambiente hostil, de opressão, de miséria, de fome, virar doutor, como se isso fosse fácil para todos, porque aconteceu com um, aconteceu com o outro, porque você tem um exemplo ali, tem uma outra história de superação brilhante ali. Mas eu quero lembrar você que nem todos estão com a mesma aptidão mental, com a mesma capacidade de encarar as coisas. Às vezes a vida foi cruel e deixou marcas profundas nas pessoas que nós não sabemos. E Deus respeita isso. E Deus chama um contingente do povo para lutar por aqueles que, de certa forma, não estão suficientemente preparados para isso. E é assim que a vida se constrói, irmãos. A vida não se constrói com as pessoas competindo, medindo forças, julgando a capacidade umas das outras, desprezando a capacidade do outro e criticando-a, mas sobretudo entendendo as limitações e a fraqueza do outro, acolhendo-os e fazendo pelo outro aquilo que possivelmente em determinados momentos ele não consegue fazer sozinho por si mesmo. E então Gideão vai para a batalha com apenas 300 homens, porque dos 10.000, o Senhor mandou ele levar o povo para o rio, e aqueles que se ajoelhassem para lamber as águas, ele separasse, e os outros mandassem embora, e 300 homens ficaram. 300, contra um exército que era como a areia do mar, que não se podia numerar. E este é o último ponto que eu quero dividir com você aqui nesta noite. Com esta lição, Deus está dizendo a Gideão o seguinte. Versículo 4. Ainda há povo demais. Perdão, versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. O Senhor está dizendo para você, irmãos, e é esta palavra central da mensagem desta noite, porque este não é um sermão de autoajuda, viu? Este é um sermão para dizer para você a respeito da obra de salvação que Jesus quer fazer na sua vida. O Senhor está dizendo aqui: não tente conquistar pelas suas próprias forças a sua salvação. Não tente acreditar que foi o seu esforço que te trouxe aqui. Não tente acreditar que você escolheu Jesus. Não tente acreditar que são os seus méritos. Não tente se achar e se vangloriar do fato de você ter se tornado uma boa pessoa. Porque o Senhor está fazendo questão de dizer aqui: eu quero que você saiba que a obra de salvação que libertou você, ela foi feita pelas minhas mãos. Ainda que vocês fossem para a guerra com 32.000 pessoas, 32.000 pessoas eram insuficientes contra o exército que se enumerava como as areias do mar, irmãos, que se espalhavam pela terra como gafanhotos, que não se podia contar. 32.000 pessoas não é nada para isso, mas muitas vezes o recurso medíocre que nós temos de obras, o recurso medíocre que nós temos de capacidade, de inteligência, de razão, a gente se apega a isso para acreditar que é isso que vai nos fazer alcançar a vitória, ou é isso que vai nos fazer chegar até Deus. E o pior é que os sermões pregados dos púlpitos evangélicos hoje estão dizendo isso para as pessoas, que é nelas que está a potência, é nelas que está a capacidade, é nelas que está a força, que é nelas que está a fé, que é nelas que está o poder de fazer as coisas acontecerem, e o poder está em Deus. Você tem capacidades, você tem talentos, você tem coragem, você tem força, você tem inteligência, e Deus vai usar tudo isso, mas no momento em que nós quisermos acreditar que foi isso, e não o Senhor que nos salvou, que nos libertou e que nos deu vitória, o Senhor fará questão de nos mostrar que nós não somos nada.
Então, o mesmo sermão onde Deus diz a Gideão: vai nessa tua força, você tem capacidade, você pode fazer alguma coisa, é o mesmo texto onde o Senhor diz a Gideão: tem muita gente. Eu não quero que vocês acreditem que por terem lutado com 32 mil, vocês venceram por conta da sua própria estratégia. Não acredite que os recursos parcos que você tem de bondade, de obras, de esforço, de caridade, de caráter, de decência, que isso te habilita a libertar-se da opressão, da condenação, do pecado. Jesus Cristo, Ele é o único poder capaz de te livrar. E por maiores que sejam os teus recursos, as tuas habilidades e capacidades, elas serão sempre insuficientes diante daquilo que nós somos, diante da vida, e sobretudo, daquilo que somos diante da santidade de Deus. Então confia no Senhor, renda-se a Ele, desapegue-se das suas próprias forças e creia que é o Senhor quem vai te dar a vitória. É Ele que te salva, é Ele que te perdoa, é Ele que te justifica, é Ele que planta fé no seu coração, é Ele que, mesmo depois de ter feito todos os sinais que Gideão pediu, olhou para Gideão e Gideão ainda estava com medo. No versículo 7 disse: então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens você livrará o povo. Mas se você ainda tem medo, Gideão, mas se você ainda tem dúvida, mas se você ainda tem alguma preocupação, versículo 10, vai até o arraial, no meio da noite, disfarçado, que você vai ouvir, que eu mesmo já estou dizendo lá no meio daquele povo, que eu entreguei eles nas suas mãos. Não confie em você. Saiba que é Deus que te liberta, te cura, te livra, te salva, te perdoa. E se em algum instante você ainda duvidar, Romanos 5, versículo 8 diz que Ele faz questão de provar o amor que Ele tem por você, havendo dado o seu Filho na cruz para morrer pela sua vida. Olhe para a cruz de Cristo. E você vai lembrar que foi Deus que fez toda a obra. E você não precisa temer. Tudo está consumado. A tua vitória, a tua salvação, a tua redenção, a tua libertação, a tua cura. Tudo que nós precisamos já está preparado pelo Senhor. E Ele fará. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Pai, obrigado. Que nesta noite, cada vida, cada coração, cada lar, cada família, esteja tomado a Deus, por esta palavra, e que tenha esperança, e que creiam em Ti, e que confiem no Teu poder. Que não sejamos omissos diante do nosso chamado para aquilo que o Senhor nos designou, mas que não sejamos presunçosos ao ponto de acreditar que nós conquistaremos com as nossas próprias forças. Que o Senhor seja o nosso general, a nossa segurança, mas que, sobretudo, sobre cada casa e cada coração nesta noite, que o Senhor seja salvação, perdão e graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos então louvar ao Senhor mais uma vez. Vamos cantar este último cântico antes de nos despedirmos. E enquanto cantamos, este cântico ele diz, é um hino do Inário Presbiteriano. E ele diz que nós vamos louvar a Deus. Vamos, vamos. Vinde, vinde. Hoje, hoje. Santo, santo. É assim que terminam
as estrofes deste cântico, porque é muito gostoso cantá-lo, porque ele nos lembra que hoje é tempo de louvar a Deus, a despeito das circunstâncias. E eu convido você a louvar a Deus para além do cantar, para além das expressões de adoração que fazemos neste culto, mas sobretudo com uma expressão de adoração, e é assim que nós precisamos compreender e entender, que são os dízimos e as ofertas. Nós estamos falando neste momento, irmãos, de coisas que nós repartimos para abençoar vidas. Nós temos aí duas informações importantes na sua tela. Uma delas diz respeito à colheita de alimentos que temos feito aqui semanalmente para distribuir para famílias carentes. E a outra diz a respeito do nosso compromisso e fidelidade comunitárias que tem sustentado e mantido esta obra. E eu louvo ao Senhor, porque muita gente, esta semana uma pessoa que nem é membro da igreja, nos mandou uma mensagem dizendo que havia depositado R$500, especificamente para ajudar no pagamento dos equipamentos de computação e de vídeo que nós adquirimos para poder dar caminhada e curso a estas transmissões, né? E mais alguns investimentos. Hoje de manhã, eu comentei logo no início do culto, tivemos um problema de áudio, porque nós estamos com uma questão técnica ali na mesa de som que precisa de uma manutenção geral, depois de alguns e muitos anos de uso já, e acabou que deu aqueles mal contatos que do nada aparecem e a gente não conseguiu resolver no decorrer do culto, e só depois podemos mexer. Tudo isso é mantido, manutenido com o seu dízimo, com a sua oferta. Você é membro da igreja, e você que não é, fique à vontade se desejar fazê-lo, mas saiba que o que nós fazemos, fazemos com alegria. O que nós fazemos, não fazemos por obrigação, por medo, e tampouco por interesse. Porque não fazemos para receber algo de Deus, nem fazemos para pagar por algo que recebemos. Fazemos como louvor e adoração, como gratidão por aquilo tudo que Deus tem sido para nós, não pelo que Ele tem feito, mas pelo que Ele é. As nossas vidas são fruto da sua misericórdia e seu amor. Vamos, pois, nós louvar a Deus hoje com toda a força do nosso coração. Glórias a Jesus. Esse me lembra da minha infância. Só não tocávamos desse jeito. Aleluia. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, hoje, exaltado seja
Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, Santo, Santo. Glórias a Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por esta noite. Obrigado por termos estado juntos aqui, louvando, engrandecendo e glorificando o Teu nome. Que o Senhor nos despeça em paz hoje, na graça, no amor e sob as misericórdias do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sua casa e sua família, hoje e sempre. Amém. Aleluia. A gente se revê na terça, na reunião de oração, às 19h30, que tem sido muito bênção nas nossas vidas. E eu espero que você compartilhe, curta, que você se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Hoje nós temos lá disponibilizado as homenagens que foram feitas às mães nesse dia, pelo nosso segmento jovem, pelo nosso segmento infantil. E nós vamos, na verdade, encerrar a transmissão nessa noite, reproduzindo outra vez a homenagem das crianças e a homenagem dos adolescentes. Então, se você quiser permanecer aí, você, mamãe, que não assistiu pela manhã, que não viu ainda e quiser assistir, agora, quando nós encerrarmos o culto, nós estaremos transmitindo estas duas homenagens, encerrando assim a nossa programação de domingo do Dia das Mães. Deus abençoe você. Amém. Glória a Deus. Que o seu coração é
crescer com você e a cada dia aprender. Que o seu coração é assim, minha mãe, te amo.